Você já percebeu que a forma como você acorda define o tamanho dos milagres que entram na sua vida? Se você levanta da cama com o peso das dívidas na cabeça, reclamando do cansaço e temendo o dia que está começando, você acabou de trancar as portas que Deus planejava abrir para você hoje. A maioria das pessoas passa a vida inteira implorando por uma mudança financeira, por uma oportunidade de ouro ou por paz na família, mas passa as primeiras horas da manhã alimentando a escassez. Elas esquecem que amanhã não é apenas o começo de um novo dia. É o momento exato onde o mundo espiritual está ouvindo a sua primeira declaração de fé. É por isso que os caminhos parecem fechados, os negócios não andam e o dinheiro some das suas mãos. Mas hoje, essa história vai mudar. Eu vou te entregar um segredo de transformação que vai direto na raiz do problema. Se prepare, eu vou guiar você em uma oração ultra poderosa de abertura de caminhos, uma das maiores e mais profundas correntes de clamor que você já ouviu. É uma oração projetada para destravar a sua mente, quebrar amarras financeiras e mover aquilo que parece absolutamente impossível aos olhos humanos. Mas antes de chegarmos lá, você precisa estar com a mente e o coração devidamente preparados. Não adianta nada eu fazer a oração mais forte do mundo por você se a sua mente continuar operando na frequência da miséria e da dúvida. Você precisa entender o poder do que vai acontecer aqui. Fique comigo até o final. Não pule um segundo sequer, porque cada palavra que vou te dizer agora é o alicerce que vai sustentar o milagre que Deus vai operar na sua vida financeira e nos seus relacionamentos. Pense comigo. O que é um caminho impossível para você hoje? Talvez seja aquela dívida que só cresce, a falta de emprego, um negócio próprio que não sai do papel ou portas que se fecharam na sua cara nos últimos meses. Para o homem, o impossível é o fim da linha, mas para Deus, o impossível é apenas o cenário perfeito para manifestar a glória dele. O profeta Isaías escreveu algo extraordinário no capítulo 43, versículo 19, que muda completamente o jogo se você entender a profundidade disso. Deus diz: "Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a sabeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo." Preste muita atenção na inteligência dessa promessa. Deus não disse que vai te dar um mapa para você procurar água. Ele disse que Ele mesmo vai criar um rio onde antes só existia terra seca e sem vida. Ele está falando de portais de oportunidade sendo abertos onde ninguém via saída. Na sua vida prática, isso significa que quando você se alinha com o Criador logo cedo, você não depende mais da crise, da economia do país ou do humor do seu chefe. Você passa a depender da fonte inesgotável. Se o deserto é a sua vida financeira hoje, a promessa de Deus é criar uma avenida de prosperidade bem no meio dele. Quantas vezes você já se pegou pensando que não tem mais saída? E se o problema não for a falta de dinheiro, mas a sua falta de visão sobre o que Deus pode fazer na sua manhã? Para caminhar nessa realidade, você precisa passar por uma renovação imediata na sua mentalidade. O maior segredo das pessoas que prosperam de verdade, aquelas que vivem uma vida de abundância material e espiritual, é que elas entenderam uma lei divina muito clara. A provisão segue a visão. Você nunca vai viver uma vida rica se os seus pensamentos forem pobres. Se a sua boca só professa derrota, escassez e medo logo ao acordar, você está sabotando os milagres que já estavam a caminho. Olhe para a história de José no Egito. Ele foi vendido como escravo, foi jogado na prisão, estava no lugar mais improvável para o sucesso. Mas a Bíblia repete uma frase que resume tudo. E o Senhor estava com José, e ele era homem próspero. Perceba que José era próspero, mesmo estando na cadeia. A prosperidade dele não dependia do lugar, dependia de quem estava com ele. Deus abriu caminhos impossíveis para José, porque a mente dele não estava presa. Ele continuava trabalhando com excelência, confiando e mantendo os olhos no alto. Quando o momento certo chegou, as portas do palácio se abriram e ele se tornou o governador da maior potência da época. É esse tipo de virada que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer abrir portais de dinheiro e de novos negócios que você nem imagina que existem. Mas você precisa se posicionar como José. Você precisa acordar sabendo que, não importa a dificuldade do dia anterior, a manhã de hoje traz uma nova porção de favor divino sobre a sua cabeça. Mas antes de avançarmos para a revelação da nossa grande oração, eu quero te fazer um convite que vai selar esse novo tempo na sua história. Eu quero que você participe ativamente desse movimento de fé.
Escreva agora mesmo nos comentários a frase "Deus está abrindo meus caminhos hoje". Ao digitar essas palavras, você não está apenas deixando um comentário no YouTube. Você está materializando a sua fé, gravando essa verdade no seu subconsciente e enviando um sinal claro para os céus de que você aceita a promessa de Isaías na sua vida. Faça isso com convicção e aproveite para deixar a sua curtida e se inscrever no canal O Caminho da Prosperidade, pois este é o lugar onde a sua mente se expande e a sua fé se torna inabalável. Seja rápido e direto. Escreveu? Excelente. Agora compreenda isto. Os caminhos impossíveis começam a se abrir no exato momento em que você para de focar no tamanho do obstáculo e passa a focar na grandeza de Deus. Quando você acordar amanhã, a primeira coisa que deve vir à sua mente não é a lista de problemas, mas a certeza de que o Criador do Universo já foi adiante de você para endireitar os caminhos tortuosos e quebrar as portas de bronze. Essa oração que faremos em breve tem uma força descomunal, justamente porque ela foi estruturada sobre os princípios eternos da palavra. Ela não é uma reza repetitiva e sem sentido, é um decreto de autoridade espiritual que vai alinhar os seus primeiros pensamentos com a abundância do reino de Deus. Quando você se prepara corretamente para orar, o seu espírito se conecta diretamente com a fonte de todas as riquezas. E é exatamente aqui que tudo muda. Para que as portas do dinheiro, das oportunidades e dos relacionamentos saudáveis se abram diante de você, existe um segredo que os grandes realizadores e os homens de Deus no passado dominavam: a lei da clareza e da ação direcionada. Deus não abençoa a confusão. Se você acorda sem saber o que quer, se você aceita qualquer resultado e se contenta com as migalhas que caem da mesa da vida, você está bloqueando a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem de mente dupla é inconstante em todos os seus caminhos e não receberá nada do Senhor. Olhe para a sua vida financeira hoje. Você tem clareza de onde quer chegar ou você está apenas tentando sobreviver mais um mês? Deus quer te dar caminhos largos, quer te mostrar estratégias de negócios, ideias criativas e conexões com pessoas-chave que vão catapultar a sua carreira. Mas você precisa abrir espaço mental para isso. Quando você limpa os pensamentos de fracasso logo cedo e se posiciona com a postura de um vencedor, você ativa um magnetismo espiritual que começa a atrair as respostas certas na sua direção. As oportunidades não aparecem por acaso. Elas são atraídas por mentes que estão prontas para gerenciar a abundância. E por que essa oração que estamos prestes a iniciar é tão absurdamente poderosa? Porque ela não foi criada com base em desejos humanos egoístas, mas sim extraída das maiores revelações de vitória e provisão da palavra de Deus. Ela é uma chave mestra. Ela foi desenhada para reprogramar o seu amanhecer e alinhar a sua frequência com o trono da graça. Quando você começar a ouvir e a repetir essas palavras todos os dias ao levantar da cama, você sentirá uma força interior indestrutível assumindo o controle. O medo do futuro vai desaparecer, a ansiedade financeira vai secar e você passará a enxergar saídas onde antes só via paredes de concreto. Esta oração carrega a autoridade do nome que está acima de todo nome. Ela tem o poder de sacudir as estruturas do mundo invisível para que o visível comece a prosperar. Chegou o momento. O seu período de preparação terminou. O seu coração está pronto. A sua mente está focada e as amarras da escassez estão prestes a ser despedaçadas. Se desconecte de qualquer distração agora. Respire fundo, mude a sua postura física, sinta a presença do Criador ao seu lado e entre comigo, com toda a força da sua alma, nesta grande corrente de clamor e ativação de milagres. Senhor Deus, Pai de amor, de poder e de infinita bondade, eu me coloco diante da Tua soberana presença no início deste dia, reconhecendo que o Senhor é o dono do ouro, da prata e de todas as riquezas que existem no universo. No momento em que abro os meus olhos e contemplo a luz desta manhã, a minha primeira atitude é render graças a Ti, porque o Teu amor me sustentou durante a noite e a Tua misericórdia se renovou sobre a minha vida mais uma vez. Eu não aceito começar este dia com o peso da dúvida, com o medo da escassez ou com a ansiedade que tenta travar os meus passos. Eu declaro por meio da minha fé que este dia pertence ao Senhor e por isso ele será um dia de milagres, de respostas e de portas abertas. Eu ordeno que toda nuvem de desânimo, todo cansaço espiritual
e todo pensamento de derrota que tentou se alojar na minha mente enquanto eu dormia, saiam agora em nome de Jesus. Eu revisto o meu espírito com a armadura da fé e me posiciono como um herdeiro das tuas promessas, sabendo que o Senhor tem pensamentos de paz e de prosperidade a meu respeito, para me dar o futuro que eu tanto anseio. Pai Celestial, eu clamo agora pela abertura de caminhos que hoje parecem absolutamente impossíveis aos meus olhos. Tu és o Deus que abre o mar, que faz brotar água da rocha e que derruba as muralhas mais altas. Não há crise terrena que possa limitar o teu poder de provisão. Por isso, eu coloco a minha vida financeira no teu altar neste exato momento. Senhor, visita a minha conta bancária, visita os meus negócios, o meu trabalho e os meus projetos. Onde houver nós atados, que eles sejam desfeitos pela tua autoridade. Onde houver portas trancadas pelo inimigo, por inveja, por palavras de maldição ou por erros que cometi no passado, eu peço que o teu sangue limpe a minha história e que essas portas sejam escancaradas agora. Eu profetizo que portais de suprimento financeiro e de novas oportunidades começam a se abrir na minha direção a partir desta manhã. Que o dinheiro necessário para pagar todas as minhas dívidas, para honrar os meus compromissos e para viver com dignidade e fartura, chegue até as minhas mãos de forma justa, honesta e abençoada. Eu não nasci para viver na miséria. Eu não nasci para ser cauda. Eu nasci para ser cabeça, porque o teu Espírito habita em mim e me capacita a prosperar em qualquer terra onde eu colocar a planta dos meus pés. Deus Todo-Poderoso, sopra o teu vento de sabedoria sobre a minha mente neste dia. Dá-me a inteligência que deste a Salomão para gerenciar os meus recursos, para enxergar as oportunidades de ouro que o Senhor vai colocar no meu caminho hoje e para tomar decisões financeiras certeiras. Que os meus olhos espirituais sejam abertos para que eu veja as soluções onde os outros só veem problemas. Eu repreendo todo espírito de desperdício, toda praga consumidora e toda autossabotagem que me fazia dar um passo para frente e 2 passos para trás. A partir de hoje, eu caminho em linha reta em direção ao meu propósito. Eu ativo a prosperidade mental e emocional na minha vida, rejeitando todo sentimento de inferioridade ou escassez. Eu sou digno da tua abundância, porque o Senhor é um Pai generoso que sente prazer na prosperidade dos seus filhos. Que a tua unção de crescimento financeiro transborde de tal maneira na minha vida que eu não seja apenas abençoado, mas que eu me torne um canal de bênção para transformar a realidade da minha família e de todos aqueles que estão ao meu redor. Senhor Deus, eu continuo este clamor com o coração transbordando de certeza, sabendo que a tua palavra não volta vazia e que o teu ouvido está atento ao meu clamor nesta manhã. Eu estendo as minhas mãos espirituais agora e peço que o Senhor abençoe não apenas as minhas finanças, mas também os meus relacionamentos e as minhas conexões estratégicas. A tua palavra diz que o ferro afia o ferro e que o homem afia o semblante do seu amigo. Por isso, meu Pai, afasta da minha jornada diária todas as pessoas que carregam uma mentalidade de miséria, os invejosos, os pessimistas e aqueles que tentam roubar a energia e a fé que o Senhor depositou em mim. Traga para perto de mim pessoas-chave, homens e mulheres de Deus, mentores, parceiros de negócios e amigos leais que vão somar, que vão abrir portas e que vão me impulsionar em direção ao próximo nível. Que os meus relacionamentos familiares sejam blindados contra toda discórdia, contra o ciúme e contra a falta de diálogo. Onde havia brigas por causa de escassez de dinheiro dentro da minha casa, eu profetizo que agora haverá abundância, paz, harmonia e celebração. Que o meu lar seja um quartel-general de prosperidade e de amor, onde o teu nome é glorificado em cada detalhe. Pai, eu ordeno que caiam por terra todas as barreiras invisíveis que impediam o meu crescimento profissional e empresarial. Se havia algum bloqueio espiritual, alguma palavra de maldição lançada contra o fruto do meu trabalho, ou algum decreto de falência sobre a minha história, tudo isso é quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que os meus caminhos estão livres. Eu profetizo que nesta semana, a partir deste momento de oração, o telefone vai tocar com boas notícias. E-mails com propostas de negócios vão chegar. Clientes novos vão procurar os meus serviços e novas ideias de fontes de renda vão surgir na minha mente enquanto eu trabalho. Eu não aceito mais a estagnação. Eu quebro a mentalidade de escravidão que diz que eu preciso sofrer e passar necessidade para ser fiel a ti. O Senhor é o Deus da multiplicação.
Tu és o Deus que transformou 5 pães e 2 peixes em alimento para mais de 5.000 pessoas, e ainda sobrou fartura. Eu ativo essa mesma unção de multiplicação sobre o meu salário, sobre o meu faturamento, sobre os meus investimentos e sobre cada semente que eu plantar na terra hoje. Tudo o que eu tocar com as minhas mãos vai prosperar e dar frutos abundantes, porque a Tua graça me acompanha. Meu Deus e meu Pai, fortalece as minhas emoções nesta manhã. Dá-me uma mente inabalável, uma mente de leão, que não se assusta com as notícias ruins da televisão, que não se abate com as crises do mercado e que não desiste diante do primeiro obstáculo. Eu recebo agora uma injeção de coragem, de audácia e de ousadia santa. Eu vou avançar em direção aos meus projetos mais audaciosos, com a certeza de que o Senhor já foi na frente, quebrando as trancas de ferro. Eu me liberto de todo o complexo de vira-lata, de todo medo de rejeição e de toda a procrastinação que me fazia adiar o meu sucesso. O dia da minha vitória é hoje. A minha hora de prosperar chegou. Eu decreto que o portal do suprimento divino está aberto sobre a minha vida e que a riqueza que o Senhor preparou para mim vai me encontrar, não importa onde eu esteja. Eu não preciso correr atrás do vento, eu ando no teu propósito, e as tuas bênçãos correm atrás de mim e me alcançam todos os dias da minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu já sinto o teu abraço acolhedor e a tua paz que excede todo o entendimento, guardando o meu coração. Eu saio da minha cama e entro no campo de batalha deste dia, não como um derrotado que tenta vencer, mas como um herdeiro do rei que entra para tomar posse daquilo que já foi conquistado na cruz. Eu sei que o dia de hoje será marcado por respostas divinas, por livramentos invisíveis e por uma colheita extraordinária. Toda a glória, todo o louvor e toda a honra sejam dados a Ti, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Eu selo esta oração de poder e ativação com a certeza absoluta de que o milagre já começou a acontecer no mundo espiritual e logo vai se manifestar na minha realidade física. Muito obrigado por me ouvir, por me preparar e por abrir caminhos onde antes não existia nenhuma saída. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus.